Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharem Tovim, Erev Tov, Laila Tov. Dependendo do horário que você for assistir ao vídeo, sejam todos muito bem-vindos nos Caminhos da Torá, Sharon. Eu sou a Sharon. Aproveite aí, já que você acabou de entrar, eu acabei de entrar também, e coloca nos comentários de onde você é, não é? Para eu conhecer mais ou menos as pessoas que seguem o canal. E também aproveite para deixar a sua sugestão, o que é que você gostaria de escutar aqui, se você acha que é bom o nosso estudo dessa maneira com os livros, porque a gente precisa dar fontes, não é mesmo? Já me cobraram tanto por conta disso. Eu vou fazer a bênção do chá. Hoje eu vou tomar um chá porque aqui tá bem frio. Então, não esqueçam de comentar de onde você é, se você é Bnei Noach, se você porventura é um judeu ou simplesmente um simpatizante, o que você acha dos vídeos, o que você está achando, enfim, tudo que você quiser escrever, menos xingamento, o resto pode tudo. Vou fazer a bênção do chá porque aqui está frio. Você pode pegar sua água, seja lá o que você for tomar, para ir assistindo e estudando, que é sempre tão bom, né? Tomar uma coisinha, desde que não seja nem vinho e nem suco de uva natural. Então a bênção sempre será a mesma. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Eu fiz um chá de cidreira com mel, eu gosto muito de mel. Parashat Shemini. Parashat Shemini, eu já gosto do nome, né? Eu já gosto de escutar Shemini. Shemini é oitavo, não é? E nós sabemos que tudo na Torá, tudo em absoluto, não é unicamente literal. Então eu vou ler o comecinho aqui da Parashat, só para a gente escutar dali da Parashat esta palavra. E aí nós vamos estudar, nós vamos ler em conformidade com o que diz respeito a este oitavo dia. Qual a importância dele ser oitavo, não ser o sétimo, não ser o sexto, porque que ele é falado, né? Porque que ele é estudado. Então, na porção Shemini, nós vamos encontrar lá. Isso é o capítulo 9, tá? Nós estamos no livro de Vaikra. E no oitavo dia, Moshe chamou a Aharon e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Aharon: toma para ti um bezerro como oferta de expiação. Enfim, ele começa a dar aquelas ordens. Mas por que é enfatizado no oitavo dia? Não é? Não podia ser só simplesmente assim, Moshe chamou Aharon, deu as ordens ali, ordenou as coisas, mas é muito específico, demonstra a importância falar que é no oitavo dia, não é no quinto, não é no sexto, não é em nenhum outro. Então, o que é que nós vamos utilizar aqui? Da mesma maneira como na Parashat anterior, nós utilizamos lições da Torá. Este livro aqui, um livro simples, um livro bem concentrado, são adaptações dos discursos e também das cartas do Rebbe de Lubavitch. Essas adaptações foram feitas pelo rabino Jonathan Sacks, da Abençoada Memória, assim como também de Abençoada Memória o Rebbe de Lubavitch. Então ele pegou ou uma parte do Likutei Sirot, do Rebbe, ou alguma carta, que eram mandadas cartas para o Rebbe para ele responder, né? Então eram muitas perguntas. Ele adaptou as respostas e também adaptou ali os textos do Likutei Sirot. E é isso que nós vamos seguir. Eu vou ler a introdução corrida rapidamente e nós vamos para os tópicos, tá? Que vai dizer respeito muito ao oitavo dia mesmo. Então, Shemini. O nome de nossa Sidra, Shemini, oitavo, se refere ao dia em que Aharon e os seus filhos foram iniciados como sacerdotes no santuário. Também foi o dia no qual a presença de Deus foi revelada. Mas por que este foi chamado de oitavo dia? Ele seguiu aos 7 dias durante os quais o santuário foi consagrado, mas dificilmente ele pode ser considerado parecido com uma continuação daqueles 7 primeiros. Entendam bem, já lembrem de tudo aquilo que tem 7 na nossa vida, no próprio judaísmo e no entendimento esotérico da criação de Hashem. Enquanto que os 7 dias representaram o esforço do homem para se aproximar de Deus, olha só, os 7 dias foram o esforço do homem para se aproximar de Deus, tá? Consagrando a si
e ao seu mundo. O 8º dia foi o momento em que Deus respondeu àqueles esforços ao se revelar. Então Deus respondeu no 8º dia. Aqui eu já vou dar de lambuja e depois eu vou aprofundar um pouco isso, mas pensem que nós passamos aqui quando fala de milênios, né, os 7 milênios, quando fala do próprio Shabat, nós temos um trabalho semanal de 7 dias, não é? Então, de 7 dias, nós não temos um 8º dia na semana, né? Então, esse 7º dia de louvor, enfim, toda a nossa purificação, todo o nosso serviço, todo o nosso trabalho, nós não encontramos um 8º. Este 8º dia, ele está acima da natureza da semana, acima das nossas perguntas, é a resposta de Deus, é a revelação da Torá. Então nós vamos sempre imaginar que esse 8 é quando Deus se revela. Esse 8 é como se fosse aquele emblemazinho, aquele símbolo, né, da eternidade. É quando a Torá é revelada por inteiro. É quando nós imaginamos até mesmo a contagem do homem. Eu vou chegar nisso depois para nós entendermos por que é 49 ali, 49 dias, 7 mais 7, 7 vezes 7 é 49. Quando nós chegamos no 50, no 50º dia, é que tem a entrega da Torá. O povo veio se purificando, assim como o jubileu, não é? Veja que nada é por acaso. Né? Como eu sempre falo, assim, coincidências na vida e na própria Torá, na vida que eles passaram ali, historicamente falando, tem muitas coincidências, nenhuma delas é por acaso. Vamos lá ver onde é que eu estava, agora que eu já também me perdi. Deus respondendo àqueles ao se revelar. E certamente não há comparação entre os esforços do homem e a resposta de Deus. Um é finito, né? O homem, e o outro infinito. Assim sendo, como é que nós podemos nos referir ao 8º dia como se ele fosse uma mera continuação dos 7 anteriores? Veja, ele não é uma mera continuação dos 7 anteriores, porque nós sequer temos ele representado, né, na fisicalidade do calendário. Ele não é simplesmente um dia que vem depois do 7. Esse é um 8 diferenciado. Começando com este problema, a Sirá explora a relação entre o esforço humano e a revelação divina. Quer dizer, todos os 7 milênios que não são milênios, imagine que sejam milhões de anos, imagina que não sejam milhões de anos, imagina que sejam 7 horas, enfim, todo o nosso esforço imaginado neste número 7, todo o nosso esforço é um esforço para a revelação divina sempre, para manter não só a revelação divina, mas manter a presença divina ali conosco. Então, este é o 8. Tal como exemplificado no santuário, no Shabat, na circuncisão e na contagem do Homer. Então, ele vai abordar aqui, nesta adaptação, o santuário, tá? O Shabat, a circuncisão e a contagem do Homer, embora tenha muito mais coisa para aprofundar, mas muito aprofundado mesmo, nós não vamos fazer o aprofundamento total, nós vamos entender a Parashat, mas já vejam aqui que o processo que vai acontecer neste 8º dia, a primeira coisa que Moshe fala aqui diz respeito à iniciação do sacerdote, a iniciação de Aharon e seus filhos. E quando nós falamos de iniciação aqui, vamos entender literalmente a iniciação no trabalho, né, de como sacerdotes, mas aqui é mais profundo sim. Aqui é uma iniciação esotérica, realmente nos mistérios judaicos, nos mistérios cabalísticos que existem quando uma coisa que é muito material é elevada aqui a um outro entendimento. Então, nós vamos no 8º dia, é um subtítulo, é o primeiro subtítulo, vou beber um chá. E o chazinho quentinho também para ficar bom, só se estiver quentinho. No 8º dia, a nossa Sidrá começa com as palavras, e foi no 8º dia, tarará, como nós lemos antes, né? No versículo 1 do capítulo 9 de Vaikra. O Kli Yakar, em seu comentário à Torá, pergunta por que este dia, que foi seguinte aos 7 dias de consagração do santuário, foi chamado de 8º dia, né?
Pois isto denota que esse foi uma continuação natural dos dias anteriores, não seria? Natural dos dias anteriores. Porém, de fato, a consagração se limitou aos 7 dias. Eles são consagrados, separados. Lembram que eu gosto sempre de dar aquele exemplo da taça, né? Da taça do Kiddush do Shabat. Ela não é uma taça que você utiliza todos os dias da semana. Se você faz o Kiddush e você tem aquela taça própria, ela é só para o Shabat, porque quando nós consagramos, né, nós santificamos ali algo, nós separamos, não é mesmo? Então o sagrado é aquilo que é separado dos outros, no sentido de comum daquilo que não é comum. Então aqui não é comum. A Torá, olha só, em seu comentário a Torá pergunta por que este dia foi seguinte aos 7 dias de consagração do santuário, foi chamado, né? Por isto, este fato, né, denota que este foi uma continuação natural dos dias anteriores, em que eles estavam se consagrando, sendo consagrados, sendo separados. Mas não é um dualismo aqui. Essa separação é bem importante que a gente entenda. É tirar aquilo que é sagrado do meio do que era comum. Então tem esses 7 dias todos para essa consagração. E, daí tem 2 pontos. E da entrada da tenda da assinação não saireis 7 dias, até o dia que completarem-se os dias de vossa consagração. Pois por 7 dias ele vos consagrará. Tá? Aqui também vai crá, tá? Durante aquele período o altar foi dedicado. E o dia seguinte foi bem separado. Ele foi destacado para a iniciação de Aharon e seus filhos ao sacerdócio. Nós fazemos o que aqui a vida inteira? Ou vamos entender então nos 7 milênios, ou então o que você quiser entender como 7, o que é que nós fazemos na nossa vida toda? Nós vamos tentando pelo menos nos consagrar, nos separar daquilo que é comum, santificar o que é mundano, não é mesmo? Elevar o que é mundano, porque tudo que está aqui tem uma parcela de divindade, é divino. Deus criou as coisas, colocou as partes físicas, as coisas físicas, a matéria, para que a gente usufruísse, para que a gente a elevasse, para que a gente aprenda, para que a gente conheça, sinta tudo que existe aqui e vá num processo de nos consagrarmos devagarzinho, né, com paciência, com estudo, com tudo, para irmos nos elevando. Como eu vou falar depois do Homer, é bem importante que nós compreendamos que nós saímos de Pêssach, começamos a contagem do Homer, que ela é impossível de ser feita da maneira como era, não existe mais aquilo, não tem o templo, não tem mais aquele costume, então contamos em números mesmo e vamos nos purificando o caráter, refazendo toda a nossa pessoa mesmo. Nesses 49 dias para receber a Torá, né, a revelação divina, no 50º dia, nós saímos do Egito todos os dias um pouco. Nós saímos da escravidão, daquilo que nós não compreendemos, daquilo que nós não dominamos em nós e no entorno, né, dos nossos vícios, do nosso consumo, das nossas fraquezas. Esse é o processo de consagrar, né? Dos 49 dias. A resposta dada pelo Kliatar é que aquele dia chamado de 8º dia, para enfatizar o seu caráter extraordinário, vejam bem a palavra extraordinário, tudo que é ordinário é aqui do nosso mundo, do nosso entendimento, é normalzinho, é comum. Quando nós saímos do ordinário, aqui nós estamos no extraordinário, e ele explica aqui que este 8º dia é o extraordinário, ele não está incluído junto, ele não é igual aos 7 dias, ele não é ordinário como os 7 dias. Por que os 7 dias são ordinários? Por que o 7 é ordinário? Porque o ser humano é setenário, porque tudo é 7. Isto é uma consagração ordinária aqui. É no mundo ordinário, devagarzinho, para quando essa consagração terminar, essa purificação, esse entendimento, este sacerdote dentro de nós, então seja
definitivamente consagrado no 8º dia, recebendo a revelação divina. Não é? Pensem no jubileu. Pensem no mundo vindouro. O que é o mundo vindouro? Não é? A grosso modo, obviamente, também sem nos aprofundarmos. É quando não é no sétimo milênio o mundo vai acabar. Há um apocalipse, vai explodir tudo primeiro. Sabe aquelas histórias que falam, né? Então primeiro foi com água, será com fogo. Isso não é uma verdade. Quando nós falamos nessa palavra que eu nem gosto de dizer, porque ela não diz respeito da Torá, não diz respeito à Bíblia hebraica e não diz respeito ao judaísmo, não é nem mesmo é hebraica. Quando nós falamos em Apocalipse, nós falamos em revelação. O sétimo milênio é todo um tempo de trabalho, de serviço a Deus, de nós nos elevarmos, nos melhorarmos, nos lapidarmos como uma pedra bruta. Por isso é Sefirat HaOmer, esse tempo todo que nós falamos na contagem do homem. Sefirat é uma safira, é uma pedra. Então ela estava bruta e a gente vai polindo e lapidando e deixando ela cada vez mais brilhosa, mais maravilhosa, para chegarmos então naquilo que sim é revelação. Revelação da Torá, revelação divina, um momento onde nós nem vamos precisar mais dos livros de profetas, né? Porque nós já vamos ter a Torá totalmente revelada. Vejam como as coisas são interpretadas errado. O povo tem vontade de até de se matar quando diz, pronto, vai acabar o mundo. O mundo não vai acabar nunca. Tá? Não tem esse negócio de acabar. Nada se acaba, tudo se transforma, não é mesmo? O Criador vai ficar o quê? Agora eu não quero mais criar, também não quero mais manter, também não quero mais destruir, também não quero mais nada, não quer coisa nenhuma, então que Deus é esse? Né? Não existe começo, então não existe fim, não é mesmo? É um círculo que não tem começo e não tem fim. Por isso o círculo é o símbolo. Bom, e para explicar porque foi então que apareceu o Eterno e não durante os próprios dias de consagração, a Torá nos conta que isso aconteceu porque era o 8º dia. Sabe quando a gente diz que Pêssar, ali a gente sai para comer a matzá? E a gente só saiu, quando eu digo povo hebreu, só saiu do Egito porque era Pêssar? Tinha ali uma santidade do tempo? Pois é, a mesma coisa aqui, ó. Então, a Torá nos conta que isso aconteceu porque era o 8º dia. 7 é a quantidade dos dias da semana, a medida do tempo terreno, o símbolo da dimensão humana. 8 significa o mais que humano, é o símbolo da santidade. Mais uma água não, mais um chazinho. É por isso que uma circuncisão pode ser realizada no Shabat. Olha só, veja, então se você não sabia, a circuncisão pode ser realizada no Shabat. Pois a circuncisão acontece no 8º dia do nascimento e o Shabat é o 7º dia. Em outras palavras, o Shabat pertence ao tempo humano, mas a circuncisão pertence ao domínio do sagrado, do sobrenatural. E os apelos do espiritual ultrapassam os apelos do físico. Segundo o subtítulo, espero que vocês estejam entendendo e que não esteja nem muito profundo, nem muito raso. Eu já vou aqui responder a uma pergunta que me fizeram. Que diz, essas perguntas eu acho incrível. Que na apresentação do canal nós falamos de Kabbalah e eu não tenho nenhuma playlist e ainda nem falei de Kabbalah. Percebam que a Kabbalah, que é o recebimento daquilo que é um pouco mais esotérico. Esotérico significa secreto, não exatamente separado, mas secreto, não exatamente particular, mas secreto. Nós estamos falando da Kabbalah o tempo todo quando nós estamos estudando a Torá. O tempo todo em pinceladas. Então, a pergunta que me foi feita, também tem uma outra que diz respeito à apresentação do canal. Eu quero deixar esta aqui clara, o seguinte, existe uma ideia de fazer alguma coisa sobre Kabbalah no futuro, mas eu não quero interferir naquele trabalho maravilhoso dos rabinos e não quero interferir também no seu entendimento de que eu posso ou eu não posso estudar Kabbalah, eu posso ou eu não posso falar sobre isso.
Eu preciso ter um diploma na parede porque passei em alguma coisa, ou eu simplesmente preciso ter estudado uma vida toda sobre isso? Então, minha resposta aqui no meio da Parashat é esta. Nós vamos falar, mas quando todos tiverem a vontade real de estudar mais aprofundado algo sobre a criação, né? Que vai além das nossas emoções, de querer enfiar Kabbalah em tudo que é canto, mas nós entendermos a criação. Porque se nós entendermos o máximo que nos é permitido por Deus, entender como isto foi feito, ou imaginar, tentar especular e chegar mais próximo, por certo, todo o resto, todos os outros âmbitos da nossa vida, inclusive emocionais, vão melhorar, vão ser compreendidos. Então, eu gostaria de trabalhar profundamente, por isso isto não está acontecendo agora, que o canal é bebê. Graus de santidade, segundo o subtítulo. Dizer que 7 é o tempo de duração da semana não significa que ele seja o símbolo dos dias da semana mundanos, né? O secular. O próprio Shabat é um dos 7 dias e é um dia de santidade. Porém, ainda assim, ele é contado como um dos 7 dias da criação e, portanto, pertencente à ordem criada. Mas o número 8 expressa a ideia de estar além dos confins normais do tempo e, assim, de estar integralmente unido a Deus, tal como ele é consigo mesmo, e não como ele está relacionado com o mundo. Né? Vamos entender duas coisas: como Deus se relaciona com o mundo, como Deus se relaciona com ele mesmo, entre aspas. Então aqui, o mesmo que nós citamos antes, o Kli Yakar cita um exemplo deste significado do número 8, ou seja, que a harpa que será usada no templo da era messiânica terá 8 cordas. E a harpa que era tocada no santuário tinha apenas 7 cordas. Esta era sagrada, mas ainda assim menos do que a harpa nos tempos messiânicos. A própria Torá é sagrada, mas comparada à maneira como ela será estudada e revelada na era messiânica, a nossa própria resposta a ela é chamada no Midrash de uma vaidade. Quer dizer, nós estudamos, repetimos para não esquecer, para ficar na mente, para aprendermos, para interpretarmos cada vez de uma maneira melhor, porque a Torá nós não mudamos, mas as nossas interpretações precisam mudar, porque senão nós estamos estacionados, não é? Parados como uma pedra, nós não somos uma pedra. Então tudo isso no momento da revelação, na era messiânica, esta Torá que nós tanto estudamos, entendam bem, não é a lei ali, as tábuas, mas esta Torá, esta maneira com a qual nós estudamos, não vai ser quase nada comparada, ela vai ser como uma harpa de 7 cordas, não é? Porque nós vamos receber a Torá na íntegra, revelação total na era messiânica. Esta é a ideia aqui. Em outras palavras, existem graus de santidade. Há a santidade deste mundo, que é simbolizada pelo número 7, que está confinada aos limites das capacidades humanas. E há a santidade que vai além do mundo, além da ideia de que Deus e mundo são duas entidades distintas, que é expressa pelo número 8. Terceiro subtítulo: dádivas e recompensa. Curiosamente, a resposta que o Kli Yakar dá à sua própria pergunta não parece respondê-la. Ao invés, ela faz a pergunta parecer ainda mais poderosa. Se o 8º dia simboliza o estado de absoluta união com Deus, então ele significa algo sobrenatural. Assim sendo, ele não tem qualquer conexão com os 7 dias anteriores, os dias de consagração, que representaram a atividade humana, a santificação da ordem natural, o tempo terreno. Enquanto que a nítida implicação da frase, a frase o 8º dia, é de que se tratava de uma continuação dos 7 dias anteriores. Você pode ver das duas maneiras. Ele é uma continuação, mas ele é diferente. Aquela taça do Shabat é uma taça, mas ela é consagrada. Tudo parece que é realmente uma continuação, mas existe uma santidade maior.
Entende? Nós podemos interpretar das duas maneiras. A resposta é que a revelação sobrenatural depende de nossos esforços humanos. Então, esses esforços humanos estão onde? Eles estão nos 7 dias. Não é? E a revelação depende dos nossos esforços. Quando você se esforça, você chega mais longe. Quanto mais nós nos lapidarmos, mais brilhantes nós ficamos. Então, quanto mais nós trabalharmos, nós nos consagrarmos, né, nós estudarmos, nós nos elevarmos, realmente nós nos melhorarmos, mais próximos nós vamos ficar desse final, que não é para sempre, não é um final, não é um término, desta revelação divina que é simbolizada pelo número 8, pelo 8º dia. Não exatamente pelo número 8, mas pelo 8º dia. Bom, de tal forma que embora... Não, onde é que eu tô aqui? A resposta é isso aí mesmo. Os nossos esforços para consagrar o mundo durante os 7 dias do tempo humano são as manifestações de crença e fé que haverão de produzir a resposta divina no 8º dia, o dia do Mashiach. Aqui quando ele diz assim, ó, as manifestações de crença e fé que haverão de produzir a resposta divina, eu quero lembrá-los de quando nós falamos sobre o fogo no altar, quando nós falamos na Parashat, sabe, na Parashat anterior a essa, o fogo de baixo e o fogo de cima. Então a pergunta que vem daqui, o serviço que é feito aqui, o trabalho, o desenrolar de todas as coisas e a resposta de Deus, porque um pai não responde se não for perguntado. O Deus de tudo, Hashem, conhece tudo, conhece você, conhece eu, conhece os erros, os acertos, sabe tudo. Então entendemos ele como a entidade criadora, ele é criador. Mas sabendo de tudo isso, nos dando o livre-arbítrio e todos esses pepinos que nós resolvemos na vida, ele precisa que nós não só o louvemos e também agradeçamos pelas dádivas e pelas bênçãos que nos são dadas, mas que nós também peçamos, nós temos que pedir, entende? Lembro que nós falamos sobre isso, né? A criança que tá precisando de uma calça toda rasgada e o pai e a mãe sabem que tá toda rasgada, mas ele está esperando que ela peça, porque a gente não pode ficar dando para os filhos tudo que aparece na frente, né? Porque senão eles ficam mimados, não é mesmo? Então Deus sabe que nós temos a tendência a ficarmos mimados. Primeiro o serviço, depois o regozijo. De tal forma que, embora a era messiânica venha a ser de um nível mais elevado de santidade do que aquele que podemos invocar com o nosso serviço, esse que eu falei, divino no presente, ela não será uma repentina quebra na história da consciência judaica. Ela será o resultado daquilo que fazemos agora. Todo mundo já sabe dessa frase velha, que está caquética quase. O que você plantar hoje vai ser o que você colherá amanhã. Sim, nós somos interdependentes. Talvez a chuva dê um atrapalho ali, talvez o seu vizinho jogue algum lixo ali onde você está plantando. Existem várias manifestações, eu não diria, influências do nosso redor, do nosso entorno, que podem atrapalhar um pouco a colheita. Mas o plantio, mas a colheita, ela é certa. Então vamos entender aqui novamente, ó. Ela será o resultado daquilo que fazemos agora. O que você está fazendo agora? Agora, neste momento, está aqui assistindo o vídeo, está estudando, o que você está fazendo? Se melhorando? Ela será o 8º dia, no sentido de que ela continua e completa a perfeição pela qual nós ora lutamos, depois de termos feito tudo aquilo que somos capazes. Quer dizer, tudo aquilo que somos capazes de fazer. Então, ninguém aqui está dizendo que se uma pessoa é mais capaz do que a outra, vai ter esse 8, né? Este 8º dia, esta revelação, e o outro não. Nós estamos trabalhando juntos. Uns estão um pouco mais atrasados, uns estão um pouco mais adiantados, cada um dentro da sua capacidade, daquilo que nós somos capazes, e nós somos muito capazes. Vejamos a seguinte analogia. Ai, que bom, surgiu uma analogia. O Shabat, que a gente já sabia, né? Porque somos estudiosos. O Shabat, que é o 7º dia, tem 2 aspectos.
Primeiramente, ele é um dos dias da semana, mais sagrado do que os outros 6, mas ainda é uma parte do tempo humano, não é? Há uma significativa frase no mandamento: e guardarão os filhos de Israel o Shabat, para fazer, que normalmente é traduzido como para observar, tá? O Shabat por suas gerações. Vejam que tem os 7 dias, mas não tem um oitavo. Então nós conseguimos entender que é dentro do tempo humano, não é? O Shabat é algo que nós fazemos, é um santuário dentro da semana que construímos pelo nosso próprio serviço. Mas, em segundo lugar, o Shabat é a aparência do mundo vindouro. Aqui é muito importante, tá? A aparência do mundo vindouro, um vislumbre da era messiânica, tudo, absolutamente tudo que existe na Torá, absolutamente tudo que existe na nossa vida física, material, é um vislumbre do mundo vindouro, ou pode ser um vislumbre do mundo vindouro. Nós estamos sim arando a terra, plantando a terra, e a colheita é no mundo vindouro. Sim, a gente colhe um pouco aqui também, porque merecemos, afinal de contas, passamos uma vida inteira trabalhando o que está dentro e o que está fora, não é? Mas tudo é uma contrapartida. Nós somos um espelhamento. Não é tudo que existe. Eu gosto de falar cosmos, que é para que a pessoa, no macrocosmo, para ela entender que somos um pouco menor, mas que somos o reflexo daquilo. Então, se aquele que pensa que Deus está sentado numa cadeirinha e ele é velhinho e tem as barbas compridas e tudo mais, se ele é assim, nós somos a imagem e semelhança dele, isto não serve só para o interior, então nós somos aqui assim também. Então imagine que todas as coisas que nós trabalhamos, que nós buscamos, que nós conquistamos, é um reflexo do macrocosmos. Por isso nós somos a imagem e semelhança de Hashem e é ele que nós devemos emular quando nós falamos de atributos que não são dele, mas são das suas ações. Não é? Imitar, né? Emular é imitar. Então é sim um vislumbre da era messiânica. Por quê? Porque durante a semana nós trabalhamos, trabalho normal eu tô falando, gente. Trabalho no seu trabalho, lá com carteira assinada ou não, você é um proprietário de alguma coisa, você é, sei lá o que você seja, não interessa, é um médico, é um advogado, é um pedreiro, é um youtuber aqui, não importa o que, você trabalha a semana inteira. Então, o Shabat, que é o seu descanso, ele é um vislumbre do mundo vindouro. Então, nós trabalhamos lato sensu, aquilo que é grande, e stricto sensu, aquilo que é pequenininho, que é o espelho mesmo. Aguicha, o melhor chá. Entenderam? Coloca aí nos comentários se você entendeu, se você não entendeu, se você não está entendendo nada, se você está perdido, se você está estudando, se você está no 7º dia, se você está no 6º, se você já entende este Shabat, se você sente esse vislumbre do mundo vindouro, né, do regozijo, do louvor, da revelação da Torá. O que é? A gente precisa ou não precisa descansar no Shabat? Precisa, então esse é um vislumbre. Este aspecto do Shabat não é algo que podemos conseguir sozinhos, é algo que recebemos como um presente, uma dádiva de Deus. É sobre isto que o Talmud diz. 2 pontos. O Santíssimo, bendito seja, disse a Moshe: eu tenho um precioso presente em meu tesouro, e ele se chama Shabat. Olha que lindo, né? Esse é justamente no tratado de Shabat do Talmud. Existe uma diferença entre dádiva e recompensa. E aqui é bem importante nós entendermos. Uma recompensa é algo que aquele que recebe mereceu, né? Você faz uma coisa boa e eu te recompenso por isso. Você presta um serviço e eu te pago por isso. Já uma dádiva é algo que ele recebe somente pela graça de seu benfeitor. É Deus que nos dá as dádivas. É Deus. E esta faceta do Shabat, este vislumbre da revelação futura, pertence inteiramente à graça de Hashem. Ele tem uma santidade que vai além das limitações humanas. É como se no Shabat tudo aquilo que tinha que ser feito,
tudo aquilo que era obrigatório, embora pareça que ele nos aprisiona, ele nos liberta. Então você deixa de fazer muitas coisas para ficar mais próximo de Deus, mais próximo da família, mais próximo das coisas que nos elevam realmente. Por isso, um dia de louvor e regozijo, não é? Ainda assim, embora se trate de uma dádiva, nós devemos trabalhar por ela. Quer dizer, não é uma recompensa, mas nós temos que trabalhar por ela. Esses são os 7 dias. Né? Esses são os 7 milênios, enfim. Os sábios dizem, se aquele que recebe não proporcionou algum prazer àquele que dá o presente, ele não lhe teria dado o presente. Quer dizer, sabe quando você recebe tzedakah de alguém? Você recebe tzedakah porque a pessoa sentiu que você fez bem para ela em algum motivo? Quando você, por exemplo, já aconteceu assim, ó, eu fui vender um negócio que eu tinha em casa, tive que vender lá enfim, um utensílio, e eu estava por fora do preço daquilo, era usado, a minha vontade era pegar e dar, mas eu estava precisando, existe isso na vida. E eu fui vender a coisa para a pessoa de uma idoneidade tão grande, ela de uma honestidade tão grande, que ela me disse assim, Sharon, isso aí não custa isso, é muito mais do que isso, eu vou pagar o quanto é o certo. Essa parte a mais que ela me pagou foi uma tzedakah, né? Então eu fiz algo bom para ela, eu prestei aquele serviço de vender aquela coisa, né? Vamos falar assim, porque é mais fácil quando é prestação de serviço, de dar um exemplo. Mas ela, lapidada que é até hoje, uma pessoa muito fofa, ela pagou a mais do que aquilo realmente. Esta é uma parte parecida com a recompensa. Esta é uma parte da dádiva que nós sim precisamos conquistar também. Bom, ou seja, que se não dermos prazer a Deus por meio de nossas ações, nós não receberemos o seu presente. Quer dizer, é recompensa quando você faz o certo, mas uma dádiva de Hashem é quando nós damos para ele prazer, né? Esse prazer não é o prazer mundano, né? É aquele amor, é quando nós fazemos a pergunta e ele nos dá a resposta, que é o fogo que vem de cima. A nossa pergunta, o nosso, como ele diz aqui, ó, por meio das nossas ações, é este fogo que nós acendemos. Um fogo que nunca se apaga, que está sempre aceso no altar do estudo e do serviço a Deus, ao próximo e tudo mais que nós já sabemos. A resposta dele é a dádiva, porque ele sentiu prazer. Isso é tudo metáfora, gente, entendam? É tudo metáfora. É um prazer. Ele viu, ele sentiu o fogo aceso no altar de baixo. Então, isto é uma resposta de Deus que vem. Esta dádiva pelo prazer que sentiu. Pois pelos nossos trabalhos, nós recebemos uma dádiva divina que de longe ultrapassa o valor do nosso trabalho. Quer dizer, o valor do teu trabalho é X. Então Deus vai lá e te dá X linha. Fórmula de Bhaskara. O que é isso? É a resposta, é a dádiva, é mais do que a recompensa. O mesmo é verdadeiro sobre a revelação no interior do santuário ocorrida no 8º dia. Revelação no interior do santuário. Embora não tenha sido auferida pela atividade humana de consagração ao longo dos 6 dias anteriores, foi somente quando esta consagração se completou que a resposta divina chegou. Entendem? O fogo aceso, o trabalho, os 7 dias, os 7 anos, as 7 semanas, né? Tudo isso, as 7 emoções, tudo isso, Deus esperava, vamos dizer assim, tudo isso precisou ser consagrado para daí ter a resposta. Vou ler aqui de novo. Depois que o homem tenha feito tudo aquilo que estava ensinando, a resposta divina chegou. Deus dá o seu presente ao homem somente depois que o homem tenha feito tudo aquilo que estava em seu poder para consagrar a si próprio para Deus. O que é se consagrar a si próprio para Deus? Se a gente separa a taça do Kiddush para ela ser somente do Shabat, somente sua, para aquele uso, nós somos filhos, né? A gente gosta muito de dizer, mas depois não entende quem é que é o pai. Somos filhos de Deus.
criaturas do Criador. Então a nossa separação, a nossa melhoria, a nossa consagração é para quê? É para o Shabat? É para Deus. É para Ele. Por isso é chamado oitavo dia, o dia da graça divina, que responde aos 7 dias da própria iniciativa do homem em atrair Deus para dentro. Quando nós falamos do interior do santuário, onde há revelação no interior do santuário, este é o serviço, né? A própria iniciativa do homem em atrair Deus para perto. Agora, deixa eu ver se a terceira ou a quarta. Quarto subtítulo, a contagem do Homer, que nós tínhamos começado a falar. Saiu de Pêssach, começa já em Pêssach a contagem do Homer para chegar na revelação, na entrega, na outorga da Torá. Então, a contagem do Homer, o que é que isso tem a ver? Tem aquilo tudo que eu disse, 7 vezes 7, 49 dias, 7 semanas e tudo mais. A contagem do Homer. Em muitos anos, a Sidra de Shemini é lida imediatamente após Pêssach. Não é sempre, tá? Perto do começo do período das 7 semanas da contagem do Homer. Qual a conexão entre ambas? A respeito do Homer, o Homer está lá em Vaikra, né? No capítulo 23, 16. No livro de Vaikra, na porção de Vaikra, tá? A Torá diz: contareis 50 dias. E ainda, de fato, nós contamos apenas 49 dias. Por quê? Olha só, hein? Ai, a mística aqui. Nas 7 semanas, nos afastamos pouco a pouco dos 49 portões de impureza. Por isso a gente diz que nós estamos nos lapidando, porque nós estamos vivendo. Sabe que no Sefer Yetzirah, eu não vou puxar nem o livro, nem entrar nisso muito profundamente, mas nós temos que entender. Aquele dia que diz nos Salmos assim, cada dia de Deus é 1000 anos, cada dia é 1000 anos para Deus. Pois é, porque nós contamos os dias aqui de uma maneira e queremos acreditar que essas 24 horas é um dia e tudo mais. Não é assim na Kabbalah. Não é assim nas profundezas. Não é assim quando você tem um entendimento de algo que não tem começo nem fim, de uma grandiosidade dessa estatura, de um Deus que nós conseguimos chegar até ali, mas não mais do que isso. Então, quando fala aqui que nós vamos nos afastando pouco a pouco dos portões de impureza, é porque lá no dia 1 nós somos bem minerais, vamos dizer assim, tá? Vamos usar os minerais aqui. Aí 2, 3, vamos nos lapidando. De repente nos transformamos numa pedrinha. De repente dessa pedrinha vamos nos polindo, vamos virando um vegetalzinho, vamos virando um animalzinho, sei lá, entenderam? Há uma evolução, não é darwiniana aqui, tá? Não é isso que eu tô falando. Há uma evolução aqui, há um lapidar aqui, há um Adão que precisa, um Adam Arishon, né? Que precisa estar mais completo, mais inteiro. Nós estamos saindo, nós estamos nos afastando dos portões da impureza, o que significa nós estamos nos elevando, e isto não são em dias. Quem ainda pensa ou segue alguém que ensina, eu que sei tudo e tal, e diz para você que o mundo foi feito em um dia, e você, na sua ingenuidade, acredita que isto foi mesmo, e que de 2, e 3, e no quarto, e não compreende que toda essa criação foi muito lenta, não é? Muito lenta para nós. Muito diferente, que existe aqui um tempo que nós não concebemos. Quem não entender isso não vai entender o que é esta impureza, porque em 49 dias da nossa vida comunzinha, ninguém consegue se purificar o suficiente. Por isso que é repetido todos os anos nós saímos do Egito, todos os anos nós nos libertamos, todos os anos nós comemos matzá, todos os anos nós trabalhamos isso, todos os anos nós recebemos a Torá. Todos os anos nós pedimos perdão absoluto no Yom Kippur por aquele ano que passou e já estamos vislumbrando. Todos os anos nós sabemos que Rosh Hashanah diz respeito a tudo isso e o que é que nós vamos receber no ano que vem com relação a nosso nominho na lista, todas, né, no livro da vida, todas aquelas coisas. Então,
Quem pensar não consegue se aprofundar, não vai entender que purificação, que portões são esses e não vai conseguir nem mesmo aproveitar esses 49 dias simbólicos. Tchururu, tchururu. Portões de impureza e passamos pelos 49 portões do entendimento, Da'at. Lembram a Sefirot, né? Então, Rokhmah, Binah e Da'at. Aquela que fica no meio, sempre tão esotérica, tão escondida que nem mesmo é colocada na árvore da vida, na árvore da Sefirot, por todos os entendidos no assunto. Às vezes ela é retirada. Esse é o entendimento, é o que coaduna a nossa inteligência sobre Deus, né? Esta inteligência, esta sabedoria sobre Deus, o nosso conhecimento sobre isso, ao qual nós vamos poder proferir e falar, que vem ali em Binah, e o entendimento disso. Porque não basta eu ser inteligente e nem ter um conhecimento, eu preciso entender isto que eu conheci. E o entendimento está em Da'at, e este entendimento que fica no centro diz respeito aos mesmos portões, porque eu me afasto dos portões da impureza e entro pelos portões do entendimento. Então este não é 1 dia, 2 dias, 49 dias, é muitíssimo mais longo e profundo, mas aqui nós simbolizamos. E em 49 dias, para nossa pequenez, aqui dá para fazer muita coisa. Para as pessoas, para como nós somos, dá para fazer muita coisa. Errou ali, ajeita lá, vai ajeitando todo dia, vai se purificando, vai se lapidando, vai se melhorando. Desculpe pelo adendo longo, tá? O 50º, o último nível do entendimento, está além de nós, né? O 8, está além de nós. Mas será somente depois de termos alcançado, por meio de nossos próprios esforços, o 49º, que o 50º nos chegará como uma dádiva de Deus. Entenderam? Agora foi ótimo isso. Todos os 49 que nós nos purificamos, estamos entendendo, passando pelos portões do entendimento, todos os 7 disso, 7 daquilo, 7 daquele outro, nós fazemos coisas e recebemos recompensa. Né? Seja uma recompensa ruim pelas coisas ruins que fizemos, seja boa. Então aqui ele diferencia de uma maneira sem nem falar que está diferenciando a recompensa da dádiva. Então quando nós conseguimos passar por todos esses portões de impureza puros e entender essas pequenas revelações que acontecem, o 50º dia não é uma recompensa, é uma dádiva. O 50º dia é a resposta de Deus, aquele fogo que vem de cima. Uau, né? Uau, Torá de Hashem. Bom, as 7 semanas do Homer são como os 7 dias da consagração, né? A gente já sabe. Elas representam a realização espiritual do homem. O 50º dia do Homer é como o 8º dia do santuário. É a revelação que nos chega vinda de fora, a resposta de Deus aos nossos esforços de estudar, de servir, de conhecer, de entender e de manter, vamos ver aí se você sabe, de manter o fogo aceso no altar. É isso que significa. O 50º dia é Shavuot e a gente gosta muito, não é? O dia em que a Torá foi revelada no Monte Sinai. E aquele dia foi uma amostra, uma antecipação da revelação da era messiânica. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, na tela final, eu vou deixar o vídeo da contagem do Homer, não sei, talvez seja, mas eu vou deixar aqui Shavuot para nós já irmos nos preparando, e vou deixar sim a contagem do Homer. A redenção passada e futura, subtítulo 5º e último. A contagem do Homer não foi apenas uma preparação para a outorga da Torá, é também uma preparação para a própria revelação messiânica. Lembra que quando a gente fala que a outorga, a revelação, mas que a redenção, uma coisa está atrelada à outra, a era messiânica e a chegada de Mashiach, elas são coisas juntas, unidas, interdependentes. Aqui a nossa redenção é coletiva, não é individual, nós vivemos
também pelos outros, ou melhor, para os outros e eles para nós, né, os nossos semelhantes. A redenção é coletiva e a chegada de Mashiach. Isso tudo está atrelado. Em Mirá está escrito, aqui tem Miqueias, tá? Está escrito: eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra de Mitzrayim. Mas o êxodo de Mitzrayim aconteceu em um dia, o dia 15 do mês de Nissan. O Rebbe de Lubavitch, anterior, tá, de abençoada memória, explicou: a redenção de Mitzrayim somente será completa quando a redenção futura tiver chegado. Tudo precisa ser junto. Por isso que a gente não adianta querer ser egoísta. Você é egoísta, eu tô fazendo a minha parte. Qual que é a sua parte? Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Se purificar, se melhorar, ser gente, né? Como é que eu vou dizer? Merecer ser chamado de ser humano e não um animal. Se melhorar. Mas não adianta você dizer: estou fazendo a minha parte. A tua parte precisa, como é que eu vou dizer? Ela precisa influenciar, não é a palavra, mas ela precisa respingar na parte do outro. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas esta luzinha que a gente acende precisa iluminar um pouquinho o seu vizinho. Nem que seja um pouquinho, porque a redenção não é individual. Então nós precisamos sair do egoísmo. Então eu vou ler de novo. O Rebbe de Lubavitch anterior explicou: a redenção de Mitzrayim somente será completa quando a redenção futura tiver chegado. Então nós estamos saindo do Egito todos os dias. Comemoramos isso todos os anos, lembramos isso para sabermos que de lá saímos, o povo hebreu, nós, quando eu digo, são eles. Mas nós temos que entender que estamos saindo todos os dias. Tu tá limitado aí? Ai, agora eu não tô mais aguentando, que eu tenho que desligar isso, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que ir lá. Você tá se limitando? Então você está no Egito. Então nós temos que fazer isso todos os dias da nossa vida. Até lá, nós ainda seremos cativos em um Egito metafórico. Uau! Ou seja, das limitações e das restrições da nossa situação humana e das quais nós devemos nos libertar. Já pensou se todo mundo se libertasse dessas condições? Dessa coisa limitada, não é só dos achismos, mas da codificação. Quando você pega e codifica uma pessoa, você formata a pessoa, você diz que ela é assim, que ela é assado, aí ela acaba achando que é mesmo, aí você é limitado porque tem que comprar uma coisa, aí depois você tem que comer você come um salgado e aí teu corpo diz assim: ai, que vontade de comer um docinho, vai lá comer o docinho, aí te dá sede, aí você está sempre em volta só de escravidão, né? Já pensou se todo mundo largasse disso ao mesmo tempo? Agora, o que é que acha que acontece? Cai uma Torá revelada na nossa cabeça no mesmo dia. Vem tudo, Mashiach, redenção, mundo vindouro, outras coisas que a gente nem sabe, vem tudo junto. O histórico êxodo do ano de 2448 foi apenas o início de um contínuo processo de autolibertação. Este processo somente se completará na era messiânica, quando nós finalmente chegaremos ao estágio em que não haverá alturas espirituais que estejam além do âmbito do homem. Se parece existir eras escuras em que este processo é interrompido ou até mesmo revertido, no qual parecemos regredir espiritualmente, isto somente acontece porque novas conquistas precisam, às vezes, ser precedidas por um tempo de escuridão. É quando a gente fala que depois da tempestade vem a bonança. É daí que veio, né? Deve ter sido. No qual renovadas reservas de força são descobertas. Não existem reversões verdadeiras, pois elas servem para levar o homem a novas alturas de entendimento religioso. Elas são parte do plano divino, etapas na contínua ascensão do homem. Vou ter que dar um pause. Voltei. Eu voltei, embora vocês nem tenham visto que eu tenha ido, né? Mas eu voltei. Bom, essa foi a nossa contribuição aqui para a Parashat da semana Shemini. Tem muito mais coisa? Tem, tudo cabalístico.
Você está com o seu fogo aceso aí desde a outra paraxá e da outra, seu fogo aceso no altar, você está se lapidando, não é se policiando, é se polindo, você está melhorando, você está dando uma olhadinha de uma maneira mais carinhosa para esses 49 dias, a cada dia que começa, você vai devagarinho se ajudando, você vai ajudando as pessoas da sua família, vamos realmente nos purificar? Você está conseguindo fazer isso? Também quero que comente aqui embaixo. Você está sedento, ansioso para receber a Torá? É assim. Nós somos como se fosse um teatrinho, uma novelinha pequenininha, realmente uma coisa pequena, diminuta, daquilo que vai ser grandioso. Então é como se nós repetíssemos ano após ano a mesma história, a grande história que nos espera. É como se nós fôssemos treinando. Na verdade é um treinamento. O mundo, este mundo aqui, essa vida física, embora a gente queira que seja uma Disneylândia, não é uma Disneylândia. Aqui é a escola, é onde nós aprendemos. Por que nós aprendemos? Por que tudo é tão difícil? Por que não podia ser tudo fácil? Por que ela já não estava revelada? Por que teve o pecado original? Esse tipo de coisa são coisas que nós especulamos somente para sofrer, porque nós não vamos ter essas respostas. É aí onde entra a vontade de Deus, a vontade de Hashem, a vontade do Criador, a vontade daquele que você use o nome que quiser, mas daquele que nos criou. Não somos autocriados. Então, nós ficamos treinando, servindo, trabalhando. Quando nós encontramos as dádivas, as bênçãos, as coisas maravilhosas que nos acontecem no mundo, nós ficamos muito agradecidos, mas nem tanto. Nós usufruímos e a vida é maravilhosa, não está me doendo nada, não está faltando dinheiro, eu estou bem saudável, enfim, essas coisas. Quando algo acontece ali e nós percebemos que nós envelhecemos, que nós adoecemos, que o financeiro nem sempre é igual, que as pessoas se afastam, que as pessoas chegam, outras não, enfim, quando nós percebemos como é que é a outra coisa que eu não sei como dizer, mas quando nós percebemos o mundo mundano como é, as coisas físicas como são, o cotidiano como ele é, nós percebemos que somos criatura ou não. Eu percebo, pelo menos. Eu vejo que não tenho ali, não consigo, me sinto impotente às vezes, eu não tenho as rédeas, eu não sei às vezes o que fazer, nem como fazer, ele não está na minha alçada, é Deus. Então, a vida é um treinamento e porque ela é assim, não nos interessa saber, o que nos interessa é fazer, assim como o povo disse no Sinai, nós vamos fazer e depois ouvir. Foi Deus que mandou, então nós obedecemos. Então eu quero que vocês tenham um final, eu não sei nem que dia é hoje, para poder dizer, não sei que dia vocês vão assistir. Nós estamos na contagem do Homer, por isso eu vou deixar aqui embaixo então o vídeo da contagem do Homer e também deixar a voto para nós já darmos uma olhadinha no que nos espera aí, né, pela frente. Eu desejo que vocês tenham dias de muita shalom, shalom bait, shalom com as pessoas, muita paz realmente, que você tenha muita leveza nesses dias, que você possa fazer Shmirat Lashon todos os dias da sua vida, que é o contrário da maledicência, não fazer Lashon Hará, que você possa ter amorosidade com os entes da sua família, que você realmente se lapide, que aquilo que parecia que não era, você era meio mau caráterzinho ali, você não gosta daquela sua atitude, modifique, se corrija, ajude a você mesmo fazer o Tikkun Olam, o Tikkun do mundo. Nós vamos ler então agora o Salmo 131. Tenham todos um maravilhoso dia, já sabem o resto. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho e tudo mais. Um cântico de ascensão de David. Ó Eterno, não é altaneiro meu coração, nem altivo meu olhar, e não tenho a pretensão de lidar com assuntos que estão acima de minha compreensão. Sosseguei minha alma para que não fosse soberba, e como uma criança acalentada por sua mãe se sente minha alma. Espere tranquilo e confiante no Eterno, ó Israel, agora e por todo o sempre. Amém. Shalom. Shavua Tov.